Será que agora vai? Quer você solicitar? Ver se aparece aqui pra mim. Hoje eu vou falar com a Melissa Gomes, nutricionista estacional. Como cuidar sem neura. Tá aparecendo aqui aguardando pra mim. Agora acho que foi. Agora Aê! ah, Olá! Tudo tudo bem, bem? Carol? Tudo bem. Tudo bem também. Ai, que bom que deu certo. Que bom que você tá aqui. Muito obrigada. Agradeço pelo convite, Carol. Hoje acho que a gente vai falar de um tema que surge várias dúvidas, são várias Sim, questões para a gente falar, né? Então, agradeço muito o convite. Acho que a gente vai conseguir ajudar muitas mamães e futuras mamães também. muito bom. Eu que agradeço também você por ter aceitado e ter sido tão prestativa nas ideias, né? Todas assim, fluindo. Eu acho que é isso mesmo. Tem muitas dúvidas que abrangem na gestação e depois também, né? Até fizeram essa pergunta da cólica do bebê, né? Tem muita coisa que deixa a mãe um pouco apavorada, assim, será que sou eu que sou culpada, né? E já tem tantas culpas, enfim. E a nutrição é uma delas, né? Sim, vamos nos apresentar então para a gente começar a falar. Posso começar me apresentando e depois eu Por já passo a favor. bola para você. Por favor. Bom, meu nome é Carol dos Anjos, eu sou doula aqui em Piracicaba e o meu objetivo é desmistificar o parto, contribuindo com informações seguras e atuais para que muitas pessoas gestantes possam fazer o seu caminho de parto baseadas em conhecimentos. Eu vou pedir então para Melissa se apresentar. Bom, meu nome é Melissa. Para quem não me conhece, eu sou gringa, por isso meu Melissa com S só. Eu sou argentina. E aí depois no decorrer do nosso bate-papo vocês vão perceber meu sotaque. Mas a minha graduação e toda a minha formação da nutrição eu fiz aqui no Brasil. Faz 18 anos que eu moro no Brasil. Eu sou nutricionista. Eu estudei aqui em Piracicaba, na Unimep. Eu sou especialista em nutrição clínica. Sou especialista em saúde materno-infantil, mestre em saúde coletiva, fiz aprimoramento em pediatria e faz mais de 10 anos que eu trabalho com as gestantes e depois com os bebês quando eles nascem, com o aleitamento materno, com a introdução alimentar, com os acontecimentos, os diversos acontecimentos que surgem na infância, como seletividade alimentar ou doenças específicas da nutrição. E sempre mergulhei nesse mundo materno-infantil, é a minha grande paixão, então por isso eu estou aqui com muita alegria. Eu amo o que eu faço, eu acho que é isso que você também passa, né, Carol? Então, para mim foi um convite maravilhoso estar falando de algo que eu gosto tanto. Que legal, nossa, que bom. É muito bom ter uma pessoa assim com tanto conteúdo para passar. Já faz um tempo, né, que você falou acho que 10 anos já que você está trabalhando. Muito, Foi, faz 10 anos. Eu sempre quis trabalhar com essa área. Há 10 anos atrás era pouco explorada, mas mesmo assim eu investi porque eu sabia que era algo extremamente necessário. Na gestação surgem muitas dúvidas, na maternidade depois surgem mais dúvidas, então a nutrição tem um papel primordial em todas as fases, né? Do uhum, crescimento da criança e inclusive na sua formação dentro da barriga da mãe, né? sim. Ó, E ai, que legal, bastante gente aqui. A Adriana mandou um oi. A Adriana também eu não conheço pessoalmente, mas tenho assim admirado muito o trabalho dela. E a gente tem se conectado por aqui também. É legal que, mesmo diante da pandemia, né, a gente achou que ia ficar dentro de casa e não ia mais conhecer ninguém. E a gente está conhecendo o mundo, assim, um mundo de possibilidades, um mundo de pessoas novas. Para mim, está sendo incrível, assim, trocar experiências com tantas pessoas profissionais que eu admirava, que eu admiro. Isso está sendo muito bom.
Com certeza. E aí fica o convite também para todas as pessoas que estão assistindo, que é a primeira vez que estão aqui na live, todo sábado às 4 você convida diversas pessoas que envolvem o mundo materno-infantil. Eu tenho acompanhado como profissional, eu aprendo muito nessas lives com todas as experiências dos outros profissionais, então com certeza aí os pais que estão nos acompanhando vai agregar muito o conteúdo das suas lives. Que legal. Muito obrigada. Obrigada. Imagina. Bom, e então o convite foi justamente para a gente falar sobre a nutrição na gestação. E acho que quando os pais, e aí quando eu falo família, Uhum. precisam ter a importância da nutrição na gestação, e não somente a mãe, mas se aí a mãe está com um parceiro ou com uma parceira, a família em si, porque todo mundo tem que entrar e entender nessa onda da nutrição como uma alimentação saudável. Porque não adianta Uhum. apenas a mãe, a quem está gerando o filho fazer, se não tem a o apoio da família, né? Não, certamente, quando as mães me contam que elas comem um alimento e a família come outros, prontamente elas voltam a ter uma alimentação que não é tão saudável, ou regridem nas conquistas que tiveram na alimentação. Então, acho que a família toda tem que pensar por que tem que investir na alimentação quando se está gerando um bebê. Eu Uhum. acho que é bem importante pensar que tem um ser humano em formação. Então, todos os nutrientes que você vai passar vão influenciar na sua formação e na programação metabólica, principalmente. Então, a hora é o momento de você caprichar na alimentação para que você possa fazer uma programação metabólica para o seu bebê, que isso implique na vida adulta de uma forma positiva. O que Uhum. significa isso? A mãe tem uma carga genética, o pai tem outra. Quando se forma o bebê, ele vai ter, então, algumas cargas genéticas da mãe e outras do pai. É claro que esses genes vão permanecer, mas eles podem permanecer de uma forma inativa. Quando a gente faz uma alimentação que não é tão bacana, cheia de conservantes, aditivos, esses conservantes, esses aditivos, eles vão modificar de uma forma prejudicial esses DNAs e no futuro, ou às vezes não é nem muito distante, na infância mesmo, a criança já começa a ter alguns desvios metabólicos, como diabetes ou pré-diabetes. Hoje em dia a gente encontra muitas crianças com glicemia alta, com colesterol, eles não se alimentam tão mal. Então, uma das possíveis causas, quando a gente resgata na consulta, pode ser de uma alimentação que não foi tão legal na gestação. Uhum. A natureza é muito sábia, Carol. O bebê, ele vai se programar metabolicamente de acordo com o ambiente que ele vive. Então, se ele vive num ambiente, né, ali dentro do útero, com nutrientes bons, ele provavelmente vai ter um metabolismo mais rápido. Agora, se ele está se desenvolvendo em um ambiente com muito carboidrato, com excesso de conservantes, aditivos, corantes, ele vai desacelerar o metabolismo para não absorver tudo isso, mas na fase do nascimento e na fase adulta, ele vai ter um metabolismo mais lento e não vai ser um adulto que vai poder sair um pouco da alimentação saudável. Vai ser aquele adulto que às vezes faz mais de um happy hour na semana e já vai implicar no peso. Faz mais um happy hour aí na semana e ganha mais peso, ou tem um aumento de glicemia, tem colesterol, e é uma pessoa que tem que se cuidar um pouquinho mais do que aquele amigo que a gente vê que é magrinho, come de tudo e nada acontece. E a gente fala, é ruim, é magro de ruindade. Mas tem uma Sim. explicaçãozinha ali na nutrição, na gestação. Lógico, não é só isso, mas é um dos Uhum. pontos, né? Por que Sim. que não é só isso? Porque a nutrigenética, que é a nutrição que estuda a modificação dos genes, ela vem de ancestrais. Então, vem da nossa história
quanto adultos de nutrição, de como me alimentei a minha vida inteira, como o meu parceiro se alimentou a vida inteira, e aí, a partir dali vai formar um outro ser. Mas claro que você pode mudar essa história a partir da sua nutrição atual. Pelo menos algum ponto do futuro da saúde do seu filho você consegue mudar. E não precisa de grandes coisas. As pessoas acham, às vezes, Carol, que a nutrição saudável é uma alimentação cara, uma alimentação elitizada, que precisam daquelas de produtos, de suplementos mirabolantes, caros, que é isso que a mídia nos passa, né? Uhum. De coisas muito caras e se você quiser, é possível você se alimentar muito bem através da comida de verdade, né? De você preparar seu próprio alimento, com comida que vem da natureza. Então, eu acho que é o mais importante que eu tenho para falar hoje é essa mensagem. Você não precisa Uhum. de grandes coisas. Eu fico muito triste quando profissionais passam essa ideia e recomendam produtos caríssimos que poucas pessoas têm acesso. E aí a ideia que se dá é que você só vai comer bem se você tiver aquele produto que é caro, que você não tem acesso, que só uma classe alta teria esse acesso, né? Sim, esse supermercado Oba, né? Eu já fui lá assim para visitar e é uma delícia, mas nem todo mundo consegue ir até lá. Já é uma dificuldade de chegar só porque ele já é central, já é fora do. Então, assim, são realidades diferentes. A gente tem que perceber a nossa realidade, né, e fazer de acordo com o que pertence a nós ali. Na minha gestação, eu não me culpei muito e eu fui fazendo exatamente o que você falou, assim, me percebendo mesmo a realidade, né, e o que dava para eu incluir e tudo mais. Ainda assim, mesmo eu tinha um problema com doce. Eu comia doce, eu sentia muita vontade de comer doce, assim, que era uma coisa que é uma droga, né? O açúcar, ele traz vários efeitos no nosso corpo, que faz com que a gente deseje sempre mais. Enfim, para quem gosta, né? Tem gente que não gosta e eu admiro, assim. Acho fantástico. Tem gente que não gosta de chocolate, ai, acho. Mas eu não sou essa pessoa. Eu amo, amo mesmo. E, e eu engordei, mas não por conta disso. Eu acredito que porque era uma necessidade do meu corpo também. Acho que precisa pensar isso, que às vezes o corpo precisa absorver aquela gordura, aquele nutriente, mas eu engordei 20 quilos, 18 na primeira gestação e 20 na segunda. E nas duas, quando começou, eu estava bem magra, né? Mas uma das coisas que eu não me deixavam entrar numa neura é porque também eu me baseava na minha ancestralidade, assim, a minha avó era da roça total, assim, ela não ia ter nenhuma, e ela comia muitas verduras, né, comia ali a galinha caipira, então era tudo da terra, tudo muito. Então era assim, eu me baseava nisso. Então, se isso foi importante para ela, ela teve 14 filhos em casa, 13 filhos em casa. Uau! Falei, acho que dá certo ir por esse caminho, assim, E ter de... explicado porque você se tornou uma doula, né? Sua avó, que tem 14 filhos, Sim, minha avó paterna. te incentivou muito e você tem uma história super favorável aí para Sim, contribuir, né, com os partos. Que legal. nossa, E eu falo dela no meu relato de parto. Não sei se você viu, que eu coloquei no IGTV esses dias, um relato de parto, e eu comento um pouco sobre ela, porque realmente foi uma pessoa que me deu muita força, tanto durante a gestação, foi uma pessoa que eu me baseei muito, assim, né, em como ela convivia e como ela vivia, e depois também a força dela no parto, para mim, foi muito importante lembrar dela, enfim. Mas tem essa história aí, dessa avó, que morava lá na que roça, e eu falava, incrível. gente, eu tenho certeza que ela não comprava no Oba, que nem existia.
Não existia. Que incrível. Isso é bem interessante, como a gente carrega as nossas histórias familiares. E legal, porque você aproveitou de algo da sua avó, que ela construía seu próprio alimento, que ela que até cultivava seu próprio alimento, que você se baseou nisso. Então, eu acho que para quem está nos assistindo, é sempre bom a gente observar qual é a história que a gente carrega. Se a gente carrega uma história positiva, vamos aproveitar dessa história. Se não é tão legal, você tem então agora uma baita de uma chance para você mudar essa história e você poder passar para os seus filhos alguma experiência legal, né? Aproveitando o ganho de peso que você falou, Ká, e de que algumas mães perguntaram também, né? Antes da gente começar a live lá na caixinha, o ganho de peso, a gente precisa, vai ter um ganho de peso, isso é fato e é natural e é necessário. Porque primeiro você está gerando um bebê, então esse bebê tem um peso. Depois todos os tecidos vão aumentar porque para poder sustentar o bebê. Então a placenta, as mamas, ocorre a produção de leite, o útero cresce, tudo está se desenvolvendo para poder gerar o seu bebê e também para te preparar para o parto. Então vai ter um ganho de peso. E aí, A água pesa também, né, Mê? A água da bolsa amniótica tem muita água. O Onde o líquido bebê fica. amniótico, até o sangue, porque vai precisar de mais sangue para circulação do seu corpo e vascularizar todos esses tecidos. Então, até o sangue vai pesar mais do que pesava antes. Então, tudo vai ter uma contribuição de ganho de peso. E aí, como que a gente calcula? A gente vai calcular através do seu IMC pré-gestacional. Então, quanto que você pesava antes de você engravidar? Aí a gente faz o IMC, que é o peso sobre a altura ao quadrado, é um cálculo do quanto que você deveria pesar a partir da sua altura. E vai sair um número, e a partir desse número é a classificação se você entrou na sua gestação com peso adequado, em sobrepeso ou em obesidade. Se você entrou na gestação com um peso adequado, você pode ganhar de 11,5 a 16 quilos. Agora, se você entrou na gestação baixo peso, você pode ganhar de 12,8 quilos a 18. Então, você pode ter um ganho a mais. Esse era o meu caso. Foi seu caso? Esse era o meu caso. Só dar um adendo porque eu estava muito magra. Então, realmente era necessário esse ganho de peso. Assim, não tinha nada de errado com isso. Tanto que nem me chamaram atenção nas consultas nem nada, né? Porque realmente batia. E às vezes o IMC, ela é uma ferramenta custo-benefício ótima, mas depende do biotipo. Às vezes são pessoas que são mais magras, mas quando você faz um exame nutricional, as vitaminas estão ok, índice de ferro tá ok, B12 tá ok. Então, ela é só magra, ela é um pouco mais magra, mas nutricionalmente ela não está desnutrida, então não tem por que se preocupar. Agora, pessoas com sobrepeso, elas podem ganhar de 7 a 11,5 e com obesidade de 5 a 9 quilos. Então, as mulheres obesas, elas podem ganhar peso também. Eu vejo que às vezes muitas mulheres se preocupam, se culpam. Elas vão ganhar, mas é um peso mais reduzido, tem que ter um controle maior da alimentação. Uma coisa interessante, Ká, que a gente precisa cuidar do peso, do ganho de peso adequado, é porque a gestação, a infância e a adolescência são períodos de multiplicação celular. Então, quando as mulheres ganham peso a mais nessas 3 fases da vida, as células adiposas, que são as células que armazenam gordura, vão aumentar em tamanho e em número. Então, por isso que fica um pouquinho mais difícil de recuperar depois o peso, porque você tem um armazenamento de gordura maior. Então, você consegue captar mais gordura, né? Como se você tivesse ampliado a sua caixinha para guardar gordura. Então, de repente, você faz uma dieta, uma alimentação mais desequilibrada. Então, com esse ganho a mais, você pode armazenar mais gordura. Mas se isso não significa, aí se tem alguém que está nos assistindo e ganhou mais do que deveria,
que não vai ter como perder esse peso de maneira alguma. Uhum. Tem como, e aí precisa de traçar uma estratégia de reeducação alimentar. Eu gosto muito dessa palavra, eu não gosto muito da palavra dieta. A reeducação é para sempre. E a dieta tem um início, meio e um fim. E a ideia é que a gente possa criar hábitos que criem raízes, que a gente sempre possa ter uma alimentação saudável. E quando a gente fala a alimentação saudável, é equilíbrio. Quando você diz, eu gosto tanto de chocolate, tudo bem, você pode ter uma reeducação alimentar com o chocolate. É claro que precisa de equilíbrio. Daí você vai começar a compreender que talvez não seja necessário todos os dias, que você pode comer de vez em quando. Você começa a apreciar o sabor, o aroma, e aí você não vai comendo e devorando tudo. Começando a entender se Uhum. aquilo é fome, se é realmente uma vontade, ou se você está preenchendo uma ansiedade ou outro desejo. Então, é essa verdadeira reeducação, quando você vai percebendo o seu corpo de uma forma transdisciplinar, não somente com nutrientes, alimentos, mas você começa a Uhum. se compreender, agora eu estou comendo por ansiedade, então deixa eu respirar, Sim. deixa eu ver o que está acontecendo. Né? Então, é muito importante nesse sentido, né? Sim. Como regra, E traz um pouco de abstinência no começo, né? Tá tudo bem, porque no começo você vai ficar um pouco mais nessa reeducação alimentar enquanto está fazendo isso. Se você tinha o hábito de comer todo dia um pedacinho de chocolate depois da janta, claro que vai sentir um pouco, mas vai passar, né? Vai com passar e vai ficar certeza, tudo bem. com Vai ficar tudo certeza. melhor. Eu fiquei pensando na sua fala quando você disse o chocolate é um vício, o açúcar é um vício. E é isso mesmo. Quanto mais você come, mais você quer. E quanto Uhum, menos você come, menos necessidade, menos falta você sente. Então, é um efeito dominó. Quando você começa a se reeducar, você começa a ter um pouco mais de equilíbrio nessas vontades, né? Não, essas vontades não ficam todo dia, o tempo todo e em grandes quantidades. Você consegue se saciar com uma quantidade menor, né? uhum, Bom, para as pessoas que estão nos assistindo, por onde começar? Eu acho que deve ser a primeira pergunta. Então, sim. primeira coisa é analisar como que é a sua alimentação. Sua alimentação é baseada em comida de verdade ou ela é baseada em alimentos industrializados? Alimentos industrializados são, por exemplo, macarrão instantâneo, molhos de tomate prontos, bolachas, biscoitos recheados, bolos prontos industrializados. Percebam que é diferente um bolo industrializado do que um bolo feito numa padaria que você sabe que não tem conservante, que não tem corante, que não tem aditivos. Né? Porque tem pessoas que falam assim, ai, Mel, eu não gosto de cozinhar, não nasci para isso. Ok, você conhece um pequeno produtor que faz um bolo sensacional, faz um bolo integral, que tem ingredientes que agregam valor, ótimo. Mas percebam que essa é uma diferença bem grande. É muito diferente um molho de tomate feito por você ou feito por alguém, um pequeno produtor que faz com um tomate, com cenoura, com cebola, do que um molho industrializado que tem um monte de coisas, um monte de químicos que vão fazer mal, não somente para o bebê, para você também. Tem comprovação científica que a longo prazo esses alimentos podem ter risco de desenvolvimento de câncer, de mal de Alzheimer. Então, a ideia é essa. É claro que a gente vive em um mundo industrial. Então, você não vai conseguir, talvez, eliminar tudo. Mas se você me diz assim, olha, 80% da minha alimentação é feita em casa ou eu consumo de restaurantes com conceito de comida de verdade e uma outra coisa eu utilizo industrializado, ok. Agora, o grande problema é você me dizer 80% da minha alimentação é industrializada e 20% são de alimentos de verdade. Então, Uhum, esse é um problema. Então, primeiro, mergulhe nesse mundo de comida de verdade. Se você não sabe cozinhar, ali
a gente precisa observar a rede de apoio. Ah, eu não sei, mas meu parceiro sabe, ou o contrário, minha parceira sabe, ou eu como lá na casa da minha mãe, e ela faz, e ela fica feliz, e tudo bem. E aí a gente precisa ver a rede de apoio. Ou então, bom, eu não sei, mas eu tenho vontade de aprender, então vou conversar com meu sogro, minha sogra que cozinha bem. Então é começar a criar seu próprio alimento ou eliminar de alguma forma. Ou você terceiriza, se você tem condições, ou você começa a mergulhar nesse mundo de fazer por você. Engana-se quem pensa porque às vezes as pessoas que não cozinham pensam de que tudo é muito demorado. Quem não tem prática no início vai ser um pouco demorado, mas tem muitas receitas que são práticas e que você faz em 10, em 15 minutos se você está comendo uma comida que veio da natureza. Uhum. Vale muito a pena, né? Com certeza, isso é o verdadeiro remédio. Então, para depois você eliminar várias medicações na fase adulta ali, ou então na terceira idade, remédios crônicos que tomam para sempre, diuréticos, para controlar a glicemia. A gente tem que caprichar agora é o momento. Uhum. Uma outra questão é de fracionar a sua alimentação durante o dia. Então, comer de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. Quando a gente fraciona, automaticamente a gente toma o café da manhã, a gente almoça, toma o café da tarde, janta. Quem tem costume de fazer ceia, pode fazer uma ceia. E aí acontecem várias coisas legais. A primeira é que você não vai... Por exemplo, tem pessoas que não tomam café da manhã e almoçam. Então aí vão lá e atacam, né, no almoço. Comem o dobro do que nutricionalmente precisaria. Então é uma forma de você equilibrar os pratos e as porções de acordo com o que você deveria comer. Então essa é uma estratégia. A segunda, pensando tanto nas mães que amamentam, quanto nas mães que estão na gestação, e essas regrinhas são as mesmas em ambas situações, é que na gestação você evita uma diabetes gestacional, porque quando a gente fica muito tempo sem comer e aí come uma pratada enorme, o risco de você ter uma hiperglicemia é maior, porque você estava em jejum e de repente veio uma bomba de nutrientes, de carboidratos, e de nutrientes que podem se transformar em açúcar. Isso pode te ocasionar uma diabetes gestacional. A diabetes gestacional tem muito a ver com as questões de carga genética, mas também pode ser, tem muitas mães que não têm carga genética, mas é uma alimentação que vem anos de uma forma desequilibrada que desenvolve essa diabetes gestacional. Então, pensando em tudo isso, isso é muito bom. E aí, como fazer as escolhas, né? Quais alimentos escolher? Uma outra coisa importante do fracionamento, no aleitamento materno, extremamente importante, porque você está nutrindo o seu corpo a cada 2 horas ou a cada 3 horas, porque a produção de leite é exaustiva para o corpo. As mulheres gastam em torno de 800 calorias. E algumas ficam preocupadas com isso, né? Porque falam, eu não vou emagrecer e eu sinto muita fome. Mas esse pós, o corpo tá pedindo para você come e vai liberar, gente. 1 ano que seja, pode demorar um tempo. O seu corpo realmente nunca mais vai ser o mesmo. Não tem como, né? Você gerou uma vida ali. Enfim, não tem como ele se transformou. Mas, com certeza, assim, quem tem essa preocupação de emagrecer e coisa e tal, vai amamentando, né? Se tem essa possibilidade também de amamentar, é muito rico e ajuda muito. E a privação do sono, privação de tantas coisas ajuda também nessa... desencadeia, tudo, né? O corpo fome, acaba né? emagrecendo. E assim, nessa fome, tem que comer nesse momento, não tem o que fazer, né? É momento de comer, é momento de se nutrir, né? Isso, nem de comer, mas de se nutrir. E aí que entram as escolhas positivas, para que isso não impacte no seu corpo, né? A mulher que está amamentando, ela pode aproveitar a amamentação justamente como o gasto é muito grande, é de 800, em torno de 800 calorias, pode aproveitar
para uma estratégia para voltar ao peso que ela tinha, né? Mas para isso ela precisa se nutrir, porque se ela pegar e falar, bom, a amamentação emagrece, então eu não vou comer, não dá certo. Porque você vai se sentir mais cansada, seus níveis de ferro vão baixar, de B12 vão baixar, aí isso, um dos primeiros sinais é cansaço. O Uhum. puerpério já traz uma sensação, às vezes, de vazio, de tristeza, e aí você fisicamente cansada, tudo isso se intensifica. Então, precisamos estar bem nutridas nessa fase, é extremamente importante. Você está gerando um alimento, então pense, você está ali numa fabricação de um produto padrão ouro, isso tem um gasto energético, não tem como. Aproveitemos essa amamentação para voltar ao peso que você tinha, né? Mas não faça isso de uma armadilha. Muito bem. Uhum. Aí, como que a gente pode fazer essas escolhas? De uma maneira geral, a gente faz o seguinte: o café da manhã e o café da tarde, a gente tem que pensar sempre em 3 alimentos. Uma fonte de carboidrato, que pode ser que vai te dar energia, então pode ser uma tapioca, um bolo caseiro, um pão integral caseiro ou da padaria, mas que você percebam que é diferente do que um pão de forma industrializado com conservantes, né? É só você Uhum. deixá-los ali na bancada da sua cozinha e você vai ver que o pão da padaria ele vai se degradar muito mais rápido do que o pão de forma. Então, significa que tem ali um monte de químico para preservá-lo. Ou uma tapioca, um bolo, biscoitos do bem, né? Bolachinhas do bem, ali que podem ser de padarias, feitas por você, que te deem energia. Uma fonte de proteína, e aí a proteína pode ser um leite, o leite vegetal para quem é vegetariano ou para quem é vegano, ovo, pode ser um mix de castanhas, nozes. E as vitaminas vão ser as frutas. Então, sempre pense nessas 3 composições: um carboidrato, uma proteína e uma vitamina, no café da manhã e no café da tarde. No almoço, na hora de fazer aquele prato que orgulha qualquer nutricionista, como que seria? Aquele que você fala, nossa, hoje eu tô de parabéns. É um prato que você vai colocar metade salada, ela pode ser crua ou cozida, mas tem que ser a metade do seu prato. Eu sempre falo que comportamentalmente é melhor você se servir sempre a salada, porque senão a gente deixa pouco espacinho para a coitada da salada, dos verdinhos. Falando dos verdinhos, sempre tem que ter 3 cores. E dessas cores, sempre uma verde escura, porque é a que vai ter ácido fólico, que é um nutriente extremamente importante na formação neural do seu bebê. Então, brócolis, espinafre, escarola, couve, o que você quiser. Rúcula, que tem fonte de ácido fólico, e os outros 2 você que manda, sempre tenta diversificar, cores diferentes são nutrientes diferentes. Vai sobrar uma metade, 1/3 carboidrato para te dar energia, de preferência integral, um arroz integral, um macarrão integral, batata doce, aí tem que escolher um deles. O integral para as diabéticas ou para quem tem medo de desenvolver diabetes gestacional, cai muito mais leite na corrente sanguínea, te dá mais saciedade, então a gente engana um pouco aí o nosso corpo, a nossa ansiedade em querer comer tudo. E aí vai sobrar 1/3 que eu vou colocar as proteínas. As pessoas que comem carne, esse terço vai dividir entre a proteína vegetal e a animal. Então, vegetal, feijão, ervilha, grão de bico, soja, lentilha. E as carnes, uma carne vermelha, ovo, frango. Peixe é bom evitar, porque peixe tem teor de mercúrio, e o mercúrio pode ser tóxico para o bebê. Eu me lembro que fizeram uma perguntinha: por que não pode comer peixe cru, comida japonesa? Por que não é bom? Porque tem um teor de mercúrio muito grande que pode passar para o seu bebê e ocorrer má formação ou toxicidade para o seu bebê. Então, eu não É indico. melhor evitar. É melhor evitar.
Olha, eu sempre sou ponderada, eu gosto do equilíbrio, mas nesse caso da comida japonesa, eu sou um pouquinho mais radical. Deixe em comemoração quando nasceu seu bebê, para quem é fanático aí. Porque acontecem duas coisas, a questão do mercúrio e acontece também a questão de a gente não saber se aquele alimento foi bem produzido, se ele teve um processo de qualidade excelente ao ponto de não estar contaminado. Então, deixe, se abstenha e depois você come quando de premiação aí, quando o seu bebê nascer. Para as vegetarianas e veganas, esse terço vai ser tudo de leguminosas. Para as mães que estão no movimento de que não querem comer todos os dias carne, vão fazer a mesma coisa. O que substitui a carne, a melhor substituição são as leguminosas, são as proteínas vegetais. Elas têm muito aminoácidos que conseguem cumprir o mesmo papel da carne, né? Tem ferro, tem cálcio, então elas vão suprir, vão substituir de uma forma adequada, ok? Falando sobre isso, que foram uma das maiores perguntas, mães vegetarianas podem, como que a gente faz? Vocês podem e devem continuar com essa alimentação. Pelo amor de Deus, se alguém falar para vocês que vocês têm que comer carne, finjam demência, não escutem, podem continuar com a sua alimentação. Pelo contrário, tem muitos estudos evidenciando uma ótima programação metabólica no bebê, risco muito reduzido, muito menor de doenças metabólicas. Então, precisa fazer um acompanhamento igual da mãe que come carne. Não significa que a mãe que come carne, que ela está livre de não ter uma deficiência. Ambas precisam fazer exames laboratoriais para ver se o ferro está adequado, se a vitamina B12 está adequada, se a vitamina D está adequada também e o ácido fólico. O ácido fólico é bem difícil de ser atingido, tá? Então, geralmente precisa de suplementação. Entendi. Então, a mãe que come carne não fica livre dessa deficiência. Tem mulheres que têm uma dificuldade de absorção desses nutrientes, então é necessário fazer o exame sim. O ferro é indicação profilática pela Organização Mundial da Saúde que se faça suplementação. Mas eu vejo muitas mães que não querem ou passam muito mal, não gostam. Então, para esse tipo de mulher, aí eu reforço mais ainda. Tudo bem, mas precisamos ver se seu ferro realmente está em ordem para não suplementar. Então, para não negligenciar, né? Um outro nutriente que é muito importante é o ômega 3. Mas como a mãe não come peixe, e aí como é que fica? Algumas mães ficam preocupadas. Como que eu vou fazer? Uma opção é suplementar, mas também aí a gente precisa fazer a contagem certinha, né? Então, o ideal é prescrição com nutricionista. Por quê? Se você ultrapassar o nível necessário de ômega 3, ele funciona como anti-inflamatório. E a inflamação no nosso corpo, ela é necessária porque ela é um aviso de que algo está ocorrendo de uma forma errada, né? Então, pode ser que você não sinta sinais de alguma infecção, porque você está com excesso de ômega 3. Então, precisa fazer uma contagem e uma estratégia nutricional com o seu nutricionista para ter um consumo que te faça bem. E o ômega 3, pensando mais uma vez em formação neural para o bebê, é maravilhoso, é muito bom. Como as mamães não vão comer peixe, e o peixe é onde tem o ômega 3, mas não é qualquer peixe, é o peixe que nasceu e foi criado no mar, porque aqueles peixes que estão em cativeiro, eles não têm nada de ômega 3, nada, 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 mas tem mercúrio, então, fora da gestação, quem quer comer um peixinho que foi criado em cativeiro, vai ser uma carne branca, ok. Mas quem se preocupa com ômega 3 pode utilizar outras fontes, como linhaça, chia, azeite de oliva, pode utilizar essas fontes, porque provavelmente esse peixe não vai ter nada. O peixe, para ter ômega 3, precisa comer a alga, precisa viver na natureza. Bom, então, basicamente é isso. E aí,
tem alguns alimentos, Cá, que eles são contraindicados na gestação. Alguns alimentos têm comprovação científica, outros têm algumas evidências. E aí, evidência, quando a gente fala evidência, é assim, em alguma população deu prejuízo, em outra não. Então, diante disso, agora uma opinião minha, como profissional, eu indico as mães a terem um uso para evitar, né? Se Uhum, a ciência está nos mostrando que em alguns casos foi prejudicial e em outros não, vai que você é aquele grupo que foi prejudiciado, né? Então, evitar. sim. E aí, quais são esses alimentos? O café tem bastante dados evidenciando a contraindicação por conta da cafeína. Então, as mães que têm um risco de aborto ou de partos prematuros, esse excesso de café pode acelerar esse processo. Então, para isso, para quem as mãezinhas aí que amam café, eu recomendo tomar um café descafeinado. Tem até uma quantidade limite, mas ou que você tome de vez em quando uma xícara pequena de café, mas todos os dias não é interessante. E pensando nessa linha de prematuridade ou de abortos, também tem relação o chá preto, o chá mate, chimarrão aí para quem gosta, quem é do sul, quem é da minha terra, que a gente toma bastante chimarrão, tem que tomar cuidado. E todos os alimentos que aumentam, que aceleram o metabolismo. Então, o hibisco, a pimenta, a cúrcuma, a canela, o gengibre. Esses últimos alimentos que eu falei, tirando o café, o chá e o chimarrão, o consumo pode ser feito, mas de uma forma bem, bem reduzida. Então, se você é daquelas, por exemplo, eu amo uma cúrcuma. Então, eu teria que tomar cuidado, porque se deixar eu coloco em tudo cúrcuma. E cúrcuma é muito bom fora da gestação, porque aumenta a nossa imunidade, mas pensando nessa aceleração do metabolismo, não é tão Não é bom. interessante. Uhum. Uma outra coisa legal também que as meninas perguntaram são as sensações da gestação, sem enjoo, azia. Eu não sei se você teve isso na sua gestação, Ká. Sim, tive muito. Nossa. E a gente sempre fica preocupado, né? Como que vai fazer para lidar com isso? A da primeira, principalmente, deu 3 meses, não passava. Eu achava que uma hora ia passar, a gente fica até ansioso, né? Quando vai chegar? E para mim nunca chegou, da primeira, assim. A segunda até deu para, deu uma melhorada, mas tá perguntando aqui, uma taça de vinho faz bem, né? É o Michel que está perguntando. E e aí eu tive muita azia, principalmente no final da gestação, né, que o bebê vai crescendo e vai apertando todo o nosso estômago, não tem como, assim, acho que são poucas as mães que não têm, que não sentem azia. Legal. E pensando aí nas bebidas alcoólicas, na amamentação e na gestação, elas não são bem-vindas, né? Porque vai passar para o bebê, álcool na gestação tem relação com partos prematuros e o menor crescimento fetal. E na amamentação, a gente passa o álcool para o bebê, né? Eu não sei o que você acha, Ká, quando as mães têm muita saudade de uma tacinha de vinho, de uma cervejinha, eu falo para elas, ordenha. Ordenha, estoca e dá para o seu bebê ordenhado e mata essa vontade. Aí depois de 12 horas, a gente faz os cálculos de quanto mais ou menos precisa. Aí você volta à vida normal aí no peito, para matar a É vontade. Eu sou coração praticamente mole. isso mesmo. É, eu Comigo, também. sabe que eu sou coração mole, então vai, tá bom. É, mas tem que ter cautela, né? Não, não dá para Mas tem que exagerar. tomar cuidado, sim, porque isso vai Sim. passar para o seu bebê, né? A mesma coisa, cigarro, as mães que fumam, passa para o bebê também. O cigarro tem relação com partos prematuros, com fetos com menor crescimento, então tem que tomar bastante cuidado. Uhum. Bom, mas voltando aí no sem enjoo, sem azia, tem mulheres que não sentem nada e tem mulheres que sentem. Tem mulheres que sentem só no primeiro trimestre, tem mulheres que sentem até o bebê nascer. E aí Sim. é muito relativo, vai de cada mulher. Algumas estratégias nutricionais, como o enjoo, chupar pedrinha de gelo, mastigar, que isso dá uma sensação de alívio.
Sucos cítricos também ajudam, como suco de limão, suco de laranja. Só cuidado para quem tem azia, porque isso intensifica a azia. Balinhas de gengibre, o gengibre tem uma relação com o controle. E a balinha de gengibre tem uma quantidade de gengibre muito pequena, então não tem um perigo de acelerar metabolismo ou de Mesmo prejudicar. aquelas, não sei se você já está falando daquelas, mas mesmo aquelas cristalzinhas, que tem aquele cristalzinho, né, de gengibre. Isso, isso, a quantidade é muito pequena, é diferente de, por exemplo, você tomar um chá de gengibre que concentra Uhum, todos os aditivos, os fitoativos do gengibre no chá. Geralmente, uhum, esses chás, quando você faz um chá de algum alimento, concentra muito mais. Então, uma balinha não vai fazer diferença. Agora, quem tem azia, essa azia, por que que acontece? Seus órgãos estão comprimidos e aí, quando você come grandes quantidades, grandes volumes, o esfíncter, que é a portinha entre o estômago e o esôfago, ele abre e aí vai e volta o bolo alimentar com ácido clorídrico e por isso que essa sensação de queimação. Então, a ideia é que você consuma refeições menores para que não vá e volte aquele bolo alimentar em grande quantidade, numa quantidade menor, ou que o esfíncter não precise ser aberto para ir e voltar, né? Então, você uhum. consiga controlar isso fisiologicamente. É necessário evitar deitar logo após as refeições e para as mães que conseguem erguer um pouquinho o travesseiro para ficar numa posição um pouco mais horizontal e não tão mais vertical e não tão horizontal. São Sim. algumas estratégias. Tem uma relação de maçã e pera para azia ou não? É mito? Porque eu já ouvi falar, né, que a maçã ajuda, inclusive na gestação eu recebi essa indicação. Ai, come maçã que melhora. Para mim Sim, nada melhorava, mas dá uma fica a dúvida. sensação, né? É Uma uma sensação. sensação. Porque tem fibra, a maçã tem muita fibra. Então, por ela ter muita fibra, tem o controle gástrico é maior. Não tem essa coisa de ir e voltar. Entendi. Mas são tentativas. Tem mulheres que realmente ameniza, mas não melhora. E aí a causa é porque seus órgãos estão sendo comprimidos. Então, tomar bastante cuidado com alimentos também muito gordurosos, difíceis de ser digeridos, porque daí vai ficar no estômago e vai vir e voltar. Então, de fácil digestão, Uhum. volume pequeno. Se precisar É. fazer mais refeições, não tem problema, mas para diminuir o seu mal-estar, né? Uhum. Água é essencial, tem que tomar água. No aleitamento materno, tem que tomar água. Dá muita sede. Acho que eu não preciso nem reforçar isso, Sim. porque as mães sentem muita sede. Mas é isso que vai produzir o seu leite, além dos nutrientes. Mas se não tiver água, pode diminuir a produção. E me lembrei, antes que eu me esqueça, que é tanta coisa, né, Cá? As Sim. cólicas, que foi uma das perguntas que as mãezinhas Sim. fizeram. Nós não temos comprovação científica, por quê? Porque é muito difícil fazer um estudo científico, aí quem gosta da vida acadêmica, porque a função intestinal de cada um é muito diferente. Eu posso falar que tal alimento me faz ir correndo ao banheiro e você falar, ah, não, para mim tudo bem. Então, por isso que é difícil comprovar. Mas as mães relatam. Então, por exemplo, Sim. eu percebi que o feijão me fez super mal para o meu filho, eu percebi que o brócolis. Então, diante disso, o que, que a gente faz? Primeiro, a primeira coisa eu falo, dê uma oportunidade, não vai tirando, porque uma vez deu cólica. Porque para a gente tirar essa sensibilidade intestinal do seu bebê, que até então ele estava na sua barriga, você oferecia os nutrientes de mão beijada, agora é ele que está digerindo, então vamos dar uma oportunidade para esse intestino. Agora, se você tentou várias vezes e percebeu que deu cólica, uma troca equilibrada e saudável é dizer, ok, não tô dando conta desse choro, vou tirar o feijão porque eu não aguento mais. Tá, mas no lugar, que proteína vegetal você vai oferecer para você não ficar sem nutriente? Porque eu Uhum. vejo que muitas mães vão tirando várias coisas, não pensam nas trocas eficientes, e aí elas vivem de fotossíntese, né? Verdade. E aí elas ficam prejudicadas, elas ficam com falta de ferro, falta de B12, estão cansadas.
bem sim. nutridas já ficam cansadas, imagina sem nutrientes. E Então, aí tem de anemia, né? sim, precisa, a mulherada aí precisa se cuidar para estar fortalecida e as diversidades que vem a maternidade, que o cansaço seja não por nutrientes, que sejam por outras Sim. coisas, né? Então tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. Então sempre pensar nessa troca. No caso do feijão, que é o alimento que mais elas relatam, tem que fazer o remolho. Então fique por 12 horas de molho, é 12. Se tirar antes, pode acontecer de ainda dar cólica. Tira aquela água onde vai sair os fitatos, que são os antinutrientes que dão cólica. E aí você cozinha e a tendência é melhorar. Certo. A Laís perguntou quais chás são permitidos e a gente tem 6 minutos. Já passou rapidão, Mel. Meu E Deus! perguntaram das tâmaras, né? Eu acho que a Laís Sim, perguntou agora quais chás são permitidos. E aí tem aquela dúvida das tâmaras. legal. Chás permitidos, chás claros. Então, chá de erva doce, de camomila. Cuidado com o chá de hortelã, que é um chá super comum, que a gente adora agora no frio. Ele não tem ainda comprovação científica, mas tem alguns relatos de mães que diminuíram a produção de leite quando tomaram o chá de hortelã ainda na gestação. Então, evitar esse tipo de chás. Mas chá claro, vocês podem tomar, não tem problema nenhum. As tâmaras, Uhum. eu amo as tâmaras. Por quê? Porque elas são extremamente energéticas, são ali quando a gente tá na ansiedade ou quer beliscar alguma coisa, a gente consegue comer e me traz um valor nutricional. Eu gosto muito para colocar no plano de parto, ali como um lanchinho durante o parto, porque a mulherada pode e deve comer, pelo amor de Deus. É a mesma Boa. coisa quando a gente faz atividade física com o estômago vazio. Então, tem que a comida pode estar fazendo parte do parto para te dar um gás, para te dar uma energia. E aí eu gosto de tâmaras, eu gosto de frutas secas. No parto é bom sempre coisas de fácil digestão e que você consiga beliscar, porque acontece mais informações, né, cara? Então É, não dá para comer uma muitas. pratada. É isso mesmo. A gente nem tem vontade, na verdade, mas beliscar alguma coisinha ou outra é muito importante, realmente, para dar esse gás, né? Que Para é isso que dar um você pouco mais de trouxe. energia. É isso que Sim, você trouxe. Parece uma maratona, né? E aí, tem partos que são demorados, então é interessante colocar um algum lanchinho. lanchinho, né? Com Sim. certeza. Antes e depois, não tem problema nenhum. E só evitar alimentos industrializados, né? Tem mães que às vezes Uhum. perguntam sobre o chocolate. Aí o chocolate, se for um 80%, 70% de cacau, aí pode ser também. Cara, eu não Legal. sei pra você, mas pra mim voou. Voou, foi. Não, para mim também tava uma delícia essa conversa. Nossa, eu tô aprendendo muito aqui. Que, Adorei demais. A que gente faz gostoso. mais, Sim, porque é, fui né? falando, tenho muito mais esse assunto, mas se ficou alguma dúvida, eu fico à disposição, pode me adicionar no meu Instagram, pode me mandar direct, que a gente Uhum. continua conversando alguma dúvida pontual. Nossa, a gente que agradece você. É, juro que 15:10, né? Desculpa, eu não. É a Ju. E a gente que agradece, agradecemos todo mundo que esteve aqui com a gente, que passou por aqui. Foi super legal. Quem assistiu até o final, acho que teve bastante informação. Eu, pelo menos, aprendi muito. Eu só tenho a agradecer também. Muito Ai, muito obrigada, obrigada, Mel. tá? Muito obrigada e foi um prazer enorme te conhecer nessa quarentena. Eu Muito indico para bom. todas as mães que querem aprender sobre parto, que querem se empoderar e fazer um parto humanizado, um parto normal. Porque eu aprendo muito com você, então sigam a Carol porque ela é sensacional. Legal, muito obrigada. Eu espero que a tendência seja melhorar, porque eu, né, sinceramente, eu gosto muito dos atendimentos presenciais, né? Eu sou muito do presencial, então logo que deu esse boom, eu comecei a vir para o Instagram, mas eu não sabia nem mexer no Instagram, então.
Então eu tô engatinhando ainda, na verdade, né? Mas o que eu tenho de, assim, de ideias eu vou colocando lá com certeza e tô buscando aí me aprimorar nesse universo. É, a live para quem chegou agora, chegou na metade, quer ver o começo, vai ficar salva, eu espero, né? Porque esse Instagram é cheio das novidades, tem hora. Eu tenho percebido muito isso. Mas já tá tudo certo aqui para a live ficar pronto, para ficar aí. Então é isso que eu quero mesmo. Eu quero trazer conteúdo e deixar fixado aqui, deixar lá no IGTV para que vocês possam aproveitar quando quiserem, né? Às vezes não estava querendo saber sobre a nutrição agora, mas depois quer saber, vai estar lá, vai estar salvo. Estou até pensando em Sim. fazer um canal no YouTube, né, e passar para lá, porque esses dias eu fiquei suspensa por algumas horas depois de uma foto não, era um vídeo super bonito de parto. Como a gente vem falando de parto, não tem como, né? A gente vê a imagem, a gente quer mostrar, e o Instagram muitas vezes não permite. Algumas pessoas até me falaram, as pessoas denunciam, mas não foi esse o caso. Na verdade, eu acabei de publicar, ele já derrubou. Acho que algoritmos, né? Alguma coisa da foto ali, que no meu Instagram já suspendeu automaticamente. E aí eu fiquei suspensa por umas 8 horas para um presta atenção. Foi um presta atenção, mas eu não vou deixar de passar o conteúdo e é nesse nível que eu gosto, então eu vou continuar postando as fotos. Então, caso caia, eu tô pensando em fazer esse canal no YouTube para deixar pelo menos as lives lá, né? Que são tão importantes e é uma pena se for perdida, né? Se esse Não, material for e o perdido. teu conteúdo é o nosso corpo natural gerando um bebê. Que coisa mais linda que isso. É uma pena que o Instagram não consiga ver essa beleza, mas certamente deve ser algo automatizado, né? Sim, Não um ser humano ali mexendo e bloqueando, né? sim. Mais uma vez, eu estou super feliz, te agradeço pelo convite e foi um prazer enorme estar falando de algo que eu amo, que uma das tantas coisas que eu amo, que é a nutrição na gestação, que você pode fazer diferença no seu bebê, na vida do seu filho, comendo comida de verdade, comida simples, sem neura, sem coisas muito difíceis de serem aplicadas. Legal. Muito obrigada mais uma vez, Melissa. Até e a gente continua se falando. Com Um beijão para certeza. você. Ótimo final de semana. Muito obrigada, um beijo para todos que nos assistiram e até a próxima. Até. Um beijão. Vai cair a qualquer momento. Então tá bom. Tchau.